Olá, queridos, paz e graça. Já tem algum tempo que eu não faço nenhum vídeo, que eu não tenho colocado nada do que Deus tem gerado no meu coração. E ontem me veio a palavra do Senhor, então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre total direção do Espírito Santo, total direção de Deus, uma palavra profética, algo que até agora eu ainda estou digerindo. Eu ainda estou digerindo essa palavra porque ela é muito forte, ela é muito violenta. E eu não sei nem o tamanho que esse vídeo vai ficar. Eu não sei nem o impacto que isso pode trazer na sua vida. Espero que traga pelo menos parte do impacto que está gerando na minha. Eu espero impartir com você pelo menos uma porção daquilo que o Espírito quer falar conosco como igreja nesses dias. E eu estava ontem meditando na palavra, fazendo minha devocional, e eu estava lá em 1 Samuel, no capítulo 13, quando Saul vai à guerra contra os filisteus. Era o princípio do seu reinado, e Samuel deu uma palavra para Saul esperá-lo, e 7 dias depois ele estaria ali. Então você depois pode ler lá em 1 Samuel capítulo 13, você vai ver essa história lá. E a gente vê assim que com a demora de Samuel, com a demora de Deus para fazer algo ali, porque eles esperavam algo sobrenatural, como sempre, né, aconteceu, como na história de Israel sempre aconteceu. Uma intervenção divina sobrenatural, algo grandioso, algo surpreendente. E como foi com Moisés, como foi com Josué, como foi com Gideão, como foi com Sansão, como foi com Débora, como foi com tantos juízes, como foi com o próprio Samuel antes de Saul. E essas intervenções divinas para livramento do povo geravam expectativas. Quando Deus levantou Saul e prometeu que Saul seria um rei que iria libertar Israel da opressão dos filisteus, logo já veio a memória do povo, em especial dos soldados que estavam em guerra, que Deus iria fazer essa intervenção sobrenatural. E nós vivemos hoje algo semelhante. Nós vivemos hoje algo muito parecido com o que aconteceu. Nós temos hoje um exército no campo de batalha. Nós temos hoje um exército lutando contra filisteus. Nós vivemos hoje, os filisteus, eles representam toda a incredulidade, né? Quando a gente fala os filisteus incircuncisos, que a gente no meio cristão a gente costuma brincar, chamar alguém de filisteu incircunciso, a gente entende que o filisteu ele traz a ideia, 3 ideias principais. A incredulidade, né? Incircuncisão fala de incredulidade. A imoralidade sexual, porque era um povo extremamente imoral. Astarote, que era a deusa de fertilidade deles, os cultos à divindade eram em orgias, e também a idolatria em si, né? Porque se adoravam a divindade através de orgias sexuais, de prostituição cultural. Obviamente era por idolatria. Então são três pilares de símbolos sobre o povo filisteu. E hoje nós vemos isso na nossa sociedade. Nós vemos isso hoje, que são 3 áreas extremamente avassaladoras que nós vivemos. São inimigos avassaladores sobre nós,
que é a incredulidade, inclusive dentro da igreja, mas essencialmente no mundo da ciência, tentando, né, debater, provar que Deus não existe, a imoralidade sexual desenfreada, como nós vemos, e a idolatria, porque nós idolatramos várias coisas nessa geração nossa. Nós idolatramos o conhecimento, nós idolatramos o saber, nós idolatramos ídolos propriamente dito, divindades propriamente dito, mas também nós adoramos pessoas, artistas, né? Nós chamamos de ídolo, como fãs nós chamamos de ídolo, inclusive no meio cristão, não estou falando só de atores, de atrizes, de cantores, de bandas, de modelos. Não estou falando só disso. Hoje ainda existem influencers digitais, né, que também têm se tornado ídolos para muitos. E nós vemos isso bastante, inclusive, reitero, no mundo cristão. Nós idolatramos cantores, nós idolatramos pastores, apóstolos, nós idolatramos influencers que não têm título nas suas igrejas, mas que falam. E só um parênteses aí, um abre aspas aí, existe muita influência gospel aí que fala muita bobagem e está arrebatando a geração inteira para fazer e agir e pensar conforme eles pensam, completamente fora da palavra. Então a gente às vezes critica o Felipe Neto da vida, mas a gente dentro do meio cristão tem alguém mais sutil, mas falando tanta bobagem quanto ele. Então a gente, antes de falar do de fora, a gente precisa olhar para o nosso quintal aqui também. Mas vamos compartilhar essa palavra que Deus, essa palavra profética para nós. Como nós vivemos nesse campo de batalha contra os filisteus incircuncisos, contra a incredulidade, contra a imoralidade, contra a idolatria, contra tudo que nos cerca, tanto no nível pessoal, quanto no familiar, quanto na sociedade em geral. Esse texto, Deus saltou algo e trouxe uma palavra, algo grandioso para nós entendermos sobre esse tempo. Que existem muitos soldados hoje no campo de batalha. Eu até anotei para não perder nada, porque a palavra é muito forte. Existem muitos soldados que estão nessa situação, como o povo de Israel estava aqui. Ele está na batalha e vendo que tudo está difícil. Está cercado por inimigos. Israel, por exemplo, aqui a gente lê no texto que eles não tinham espadas, eles não tinham armas para lutar. Quem tinha espada era só Saul e Jonatas. Todo o exército usava arado, era machado, era pá. Então eles afiavam os seus instrumentos de terra, de ferramentas de trabalho, no geral, de carpintaria, de agricultura, de pecuária, para poder ir para a guerra com isso, porque os filisteus oprimiam a ponto de não permitir haver nenhum tipo de arma, né? Então, quando eles perceberam que estavam sendo pressionados, eles acabaram se escondendo. E nós vemos hoje, diante da situação dessa pandemia, que nós estamos sendo pressionados como igreja de Jesus, estamos sendo pressionados espiritualmente, estamos sendo pressionados emocionalmente e estamos sendo pressionados psicologicamente. Só que muitos estão, na verdade, se escondendo. Não estão suportando essa pressão. Não estão suportando essa opressão maligna sobre nós, essa opressão filisteia sobre nós. Um espírito filisteu oprimindo a gente. E muitos de nós estão entrando em cavernas e em buracos, indo e se escondendo atrás de pedras, e se escondendo em poços e até de cisternas. E aqui há algo muito interessante, algo muito, muito, muito interessante. Porque caverna lembra de Elias, e Deus sempre fala, né? Caverna não é nosso lugar, sai daí.
Então a gente vai para o lugar que Deus não mandou a gente ir. Deus mandou a gente esperar no campo de batalha. Nós não nos preparamos, nem emocionalmente, nem psicologicamente. E ali a gente, na opressão, a gente está indo para onde não deveria. A gente está fugindo do lugar que Deus mandou nós ficarmos. Então a gente está indo para caverna, a gente está indo para buraco. Quem se esconde em buraco é tatu e avestruz, querido. Crente não faz nem igual o tatu, que se esconde por inteiro, faz igual a avestruz. Põe a cabeça no buraco e o resto fica tudo de fora, todo mundo vendo, achando que está escondido. Se esconde atrás de pedras, e pedras me lembra de pedra viva. Então nós nos escondemos atrás de outras pessoas que aparentemente são mais espirituais do que nós, ou pelo menos nós julgamos ser mais espirituais que nós. Só que muitas vezes essas pedras vivas, elas estão mortas, elas estão se escondendo também. Nós nos escondemos atrás de quem está escondido. Nós nos escondemos em poços. Poços e cisternas falam de água parada. Nós somos um canal para que o rio de água viva flua. Então a gente se esconde em unção passada que está parado. Funcionou desse jeito no passado, agora nós vamos continuar desse jeito. Nós nos escondemos em métodos e estratégias do passado que deram certo, em avivamentos ou em movimentos passados que Deus usou, e a gente para ali e fica assim: aqui eu vou ficar aqui. Porque além de estar fresco, eu sei que isso aqui funciona e ainda me protege. E outros estão atravessando ainda para lugares distantes. Aqui eles atravessaram o Jordão e foram para Gileade. Estão indo para longe da batalha. Então tem pessoas que estão simplesmente se afastando literalmente. Não estão só se escondendo, estão largando e mudando para outro lugar. Além de fora da vontade de Deus, longe da batalha ainda, se desviando completamente do chamado de Deus. Mas há um medo estabelecido nesse exército. Se você parar, sinceramente, se você parar para pensar, existe no nosso meio, sim, um certo medo. Um levante tão forte, tanto político, quanto econômico, quanto social, quanto cultural na nossa geração, tem gerado um medo. Você pode falar que não, mas na verdade, se você for sincero, você vai ver que existe um medo no nosso meio. Assim como havia um medo no exército de Israel. A batalha contra os filisteus, e vou repetir, contra a incredulidade, contra a imoralidade, contra a idolatria, Deus deu uma palavra de que livraria em um tempo determinado, um tempo dele. E Deus realmente deu um tempo de que nós venceríamos. Que nós venceríamos e deixaríamos, por exemplo, pelo menos boa parte da história comunista do país para trás, que nós deixaríamos a imoralidade para trás, que nós deixaríamos esse tempo de vamos dizer, vacas magras espirituais no Brasil para trás, de uma igreja inoperante, de uma igreja voltada para dentro somente de si, ao invés de ser voltada para fora, uma igreja que não toca e não influencia a sua sociedade, que não toca e não influencia a cultura, que não toca e não influencia a economia de onde está inserido, ou até mesmo de toda a nação pelo conjunto das igrejas, né, do corpo de Cristo em movimento. Então nós tínhamos uma promessa e nós temos uma promessa de que Deus faria isso. E eu creio que Deus ainda fará, porque a palavra dele não volta atrás. Mas aí em meio ao tempo prometido por Deus ainda não ter se cumprido, a gente está que nem o exército. A gente está debandando para vários lugares, se escondendo e até fugindo. Queridos, está arrebentando aqui dentro, assim, tá efusivo dentro de mim. Nós estamos nos dispersando por causa dessa situação, por causa do medo, por causa dessa demora de Deus em agir. E alguns líderes, como comandantes desse exército, estão levantando altares e oferecendo holocaustos sem autorização de Deus. Assim como Saul não esperou Samuel no templo,
venceu o tempo e foi lá e ele levantou um altar e fez um holocausto, ofereceu um holocausto a Deus no lugar do sacerdote, fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Assim existem líderes hoje, e você, líder, presta muita atenção no que eu estou falando. Você é pastor, você que é apóstolo, você que é líder de alguma coisa, presta muita atenção nisso que eu estou falando, e eu falo isso com muito temor no coração. Muitos de nós estamos levantando altares que não deveríamos estar levantando. Muitos de nós estamos oferecendo um altar a Deus, oferecendo algo para Deus, simplesmente para dar uma resposta ao povo, por causa da pressão do povo diante da situação que nós estamos vivendo. Nós já estávamos vivendo sobre essa opressão filisteia, e a pandemia só fez virar uma panela de pressão. Ele só condensou tudo num lugar só e aumentou a pressão como uma panela de pressão faz. Então nós já vivíamos debaixo disso, só que foi exponencialmente aumentado por causa da pandemia. E muitos líderes, muitos pastores, muitos apóstolos, bispos estão levantando altares que não foram chamados para levantar, fazendo coisas que não foram chamados para fazer, que não compete a eles, estão agindo fora do seu chamado, estão fazendo algo fora do seu prumo do que deveria fazer. Como Saul fez ao oferecer um holocausto que era para Samuel ter feito. E fazem isso apenas para dar satisfação às pessoas e mostrar que estão fazendo algo diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. A palavra para você e para mim, porque eu sou pastor, e algumas vezes eu me vi fazendo algo desse jeito, a palavra, quando Deus falou, foi chamando a minha atenção primeiro para coisas que eu estava fazendo ou deixando de fazer, que nós não devemos ser tolos e desobedecermos a palavra de Deus. Se Deus deu uma palavra, espera porque Ele virá. Deus não tarda. Deus não tarda. A palavra e a promessa dele não é tardia. Não é tardia. Deus não se atrasa, querido. Deus não se atrasa. Deus, ele vem no tempo certo. Ele age no jeito certo. A gente às vezes acha que ele está um dia atrasado, às vezes a gente acha que ele está 1 hora atrasado. Mas ele não está, ele está no tempo certo. E muitos de nós estamos perdendo o estabelecimento de nossos ministérios por causa disso, por causa desses altares fora do lugar, por fazer o que não deveria estar fazendo. Saul perdeu o reino, o estabelecimento do seu reino como algo dos céus, o estabelecimento do seu reino enquanto Israel existisse. Um reino perpétuo para sua descendência. Ele perdeu porque ele desobedeceu a Deus. Porque ele fez algo que não deveria ter feito. Nós estamos no tempo do fim. Eu creio que você acredita nisso. Muitos de nós enxergamos isso. Nós sabemos que essa é uma realidade nossa, que Jesus está às portas para voltar. Que o anticristo está às portas para assumir o governo mundial. E não há mais tempo para esse tipo de comportamento. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas hoje Deus, ele necessita que nós sejamos estáveis e firmes diante do chamado dele. Se antes nós tínhamos tempo de corrigir rotas, se antes nós tínhamos tempo de, ao sair e desalinhar, de nos ajustarmos novamente, hoje já não dá mais. Hoje nós já vivemos como o Senhor diz lá em Apocalipse, no capítulo 19. Aquele que está sujo continua a se sujar, e aquele que está limpo continua a se limpar. Aquele que estava em pecado continua em pecado, mas aquele que santifica, santifica ainda mais. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo.
É lógico que ainda dá tempo de, como a igreja de Laodiceia, de que eu estou pobre, estou cego, estou nu, de comprar ouro, de comprar colete, de comprar veste branca. É lógico que ainda dá tempo. Mas para cumprir o chamado, na plenitude daquilo que ele nos escolheu, na plenitude não dá mais tempo. E tem alguns líderes aí, alguns pastores e apóstolos que Deus está removendo de fato o candeeiro por levar o povo a fazer o que não devia, por não obedecer. Gente, Moisés bateu na rocha e perdeu o direito de entrar na terra. Se Moisés, com tudo aquilo que ele experimentou, que viu Deus, que conversava com Deus de fato, se Moisés, que recebeu toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus, ele não teve o direito de entrar na terra prometida, de viver a promessa de Deus sobre a vida dele, é pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós somos usados. Mas se eu, ao invés de fazer o que Deus mandar, eu sair do lugar e fazer o que não devo fazer simplesmente para agradar o povo, significa que eu não ministro para Deus, eu ministro para o povo. E para isso Deus não tem mais tempo. Não é falta de paciência de Deus, não é falta de oportunidade para Deus, porque esse que Ele está removendo é porque estourou a corda da misericórdia. Sabe, existem alguns Samuéis que ainda não chegaram, que se atrasaram para essa batalha. Esse é o motivo de Deus ainda não ter chegado com Samuel, porque existem Samuéis por aí na nossa geração que ainda não estão prontos, que ainda não chegaram. Mas eles já estão a caminho. Eles não estão começando a ser preparados. Eles já estão em fase final de preparação e eles estão a caminho. Eles estão chegando já ao campo de batalha. E a largada dessa batalha só se dará de fato com esses Samuéis, porque essa é a palavra de Deus. Então você que me ouve aí agora, que você me assiste agora nesse momento, você pode ser um desses Samuéis. Eu não sei quem são esses Samuéis. Eu sei que eles existem. E o que Deus espera de nós é que esses Samuéis, que nós, alguns de nós, enquanto Samuéis, que a gente de fato já esteja no caminho. Porque mesmo sem saber, nós estamos num campo de batalha, nós já estamos no acampamento. Eu e você, nós já estamos no acampamento de batalha. Nós só estamos esperando Samuel para que a glória de Deus possa vir por inteiro, para que a gente possa guerrear e vencer essa batalha. Não fuja no acampamento. Não fuja, porque o fogo da presença de Deus estará no acampamento. Ele não vai estar fora. Não fuja do acampamento, do arraial, do batalhão. Você que é líder, não faça o que Deus não mandou você fazer para esse tempo. Nem para segurar medrosos, nem para segurar covardes, nem para segurar impacientes, nem para segurar frouxos. Porque quem é medroso, quem é covarde, em Apocalipse 21:8 fala que o lugar deles é no lago de fogo e enxofre. Então medroso, covarde não tem lugar no reino dos céus. Impaciente significa que não tem o Espírito Santo, porque a paciência, a longanimidade é gomo do fruto do Espírito. Então quem não é paciente para esperar é porque não tem o Espírito Santo. E frouxo, lugar de frouxo não é no acampamento, não é no arraial. Basta a gente lembrar de Gideão. Eu sei que está com medo, volta para casa. Porque Deus não usa frouxo mesmo, não. Então não faça nada para segurar. Você que é líder, não faça nada para segurar essas pessoas. Deixa aí. Se Deus usou 300 com Gideão, por que não vai usar o remanescente que existe? Ele usou aqui em Samuel, os que estavam com Saul e Samuel. Não faça voto sem o pedido de Deus, sem um pedido de Deus. Não faça como Saul fez, voto de tolo, como do jejum que ninguém coma. Como ninguém come em campo de batalha? Você luta dia e noite e não tem direito de comer nada enquanto o último não morrer. Não faça voto de tolo. Há momento certo para tudo, há momento certo para jejum e há momento de batalha.
Há momento certo de se fazer um voto e recomendação pessoal minha, voto nós só fazemos quando Deus pede o voto para nós, quando Deus nos direciona para esse voto. Fazer um voto de tolo é só uma comprovação de que a presença dele, de que o candeeiro dele está sendo removido. E enquanto líder, nós precisamos preparar o nosso exército. Seja qual for a ferramenta, seja qual for a arma que os nossos filhos e os nossos discípulos eles têm, nós precisamos afiar para eles. E você, seja qual for a ferramenta, qual seja a arma que você tem em suas mãos, afie e permita ser afiado nisso. Porque é com o que você tem que Jesus vai te usar. É com o que você tem que o Espírito Santo vai manifestar a presença dele. É com o que você tem preparado é que ele vai trazer um grande livramento, que ele vai trazer uma grande vitória contra os filisteus do tempo moderno. E o Senhor dará sinais para nós de que nós venceremos essa batalha. Nós não venceremos de implantação na sociedade, mas nós venceremos essa batalha como igreja, não individualmente, como igreja. Dentro daqueles que Deus chamou para si para ser um povo seu. Porque o que está sendo estabelecido, eu vou repetir, é para o governo mundial. Não pense você que avivamento é para transformar a terra. O avivamento da última geração é para transformar pessoas que serão salvas. Não os eleitos em predestinação, como alguns pregam aí, mas aqueles que entregarem a sua vida em favor do Senhor. Amém? Então, querido, ele dará sinais. E, como em toda guerra, há mortos. Haverá mortes. Porque faz parte. Para os líderes que já estão fazendo o que Deus não mandou fazer, há uma saída. Arrepende-se e volte ao ponto da queda, retornando de onde parou. Quem não voltar vai perder a autorização e vai perder a legalidade do céu para avançar. Será como Saul, vai ser um perturbado. Vence batalhas, mas um perturbado. Mas vai vencer apenas na força do seu braço, sem a graça de Deus. E acabará morrendo por suas próprias palavras. Acabará morrendo pela sua própria espada, por suas próprias palavras. A batalha, queridos, é grande. Está demorando para começar. Por isso, nós estamos demorando para vencer. Mas o Pai já liberou a palavra de vitória nessa batalha. Contra a incredulidade, contra a imoralidade, contra a idolatria no nosso meio. E dentro do escopo de ação na nossa sociedade. Espere os Samuéis, pois as chaves da vitória estão com eles. A chave da vitória é com você, que é Samuel. A chave da vitória está com aqueles que atraem a presença de Deus. Bem, queridos, é com muito temor que eu compartilho isso com vocês, é com muito temor que eu falo essas coisas para vocês. Eu creio que Deus falará ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e derrame da paz de Jesus, que excede todo entendimento, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua cidade. Amém? Até a próxima, querido.